Então vambora, torcedor vascaíno, para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Sextou, e uma sexta inclusive muito decisiva para o nosso Vasco da Gama. A janela de transferências será fechada hoje às 11h59. E o Vasco terá pela frente mais 12 horas praticamente para conseguir trazer algum nome. Será que vai pintar reforço na nossa colina histórica nestas próximas horas? A gente vai falar sobre isso com vocês aqui neste Fala Gigante, trazer todos os detalhes das possíveis movimentações que o Vasco poderá estar fazendo no apagar das luzes da janela de transferências. Além disso também, muitas outras novidades, vamos falar aqui sobre o Maracanã com vocês, falar sobre Ramon Dias, que vem realmente vendo um momento muito complicado e turbulento dentro do Vasco da Gama após as falas ditas pelo mesmo na entrevista coletiva dada depois da derrota contra a equipe do Red Bull Bragantino nesta última quarta-feira em Bragança Paulista. E uma outra informação importante também que temos a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí e ainda não é um inscrito no canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é exatamente esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo agora, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, não perca, fique ligado, compartilhe aí o nosso conteúdo, curta esse vídeo, que é de suma importância para a divulgação deste Fala Gigante, e fique até o final do vídeo, pois será um vídeo muito importante para você de fato saber o que está acontecendo aqui no nosso Cruz Maltino nesse último dia da janela de transferências. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente este Fala Gigante, falando com vocês sobre Maracanã. Ontem a gente trouxe, né, a informação que o Vasco de fato não desistiu do Maraca, vai até o final. Inclusive o Vasco ontem fez aí um pedido para tentar suspender a primeira parte, né, a primeira fase do processo de licitação do Maracanã, que diz sobre a proposta técnica. O Vasco da Gama ingressou aí com esse pedido na Justiça durante a última quinta-feira, no caso ontem, que era inclusive o último dia para que o Vasco conseguisse fazer algo que pode sim mudar completamente o rumo que hoje o Maracanã estava tomando, de entregar novamente o Maraca nas mãos da dupla Fla-Flu e agora, né, por um longo período, pelos próximos 20 anos. Então o Vasco entrou aí com esse recurso para tentar recuperar os pontos da licitação do Maracanã e até mesmo desclassificar a dupla Fla-Flu. E após o Vasco entrar com esse recurso, a última informação que temos a trazer aqui a vocês ocorreu nesta manhã de sexta-feira. Informações é que o governo do estado do Rio de Janeiro adiou a última fase da licitação. Inicialmente, a fase está marcada para o próximo dia 30 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas, no caso para que viessem a ser abertas propostas financeiras, mas esse processo foi adiado. Essa segunda fase foi adiado para o dia 8 de maio, às 10h30 da manhã, também na sede do governo estadual, no auditório da Secretaria da Casa Civil. O adiamento se deve principalmente, no caso, ao fato da comissão hoje especial de licitação, de acordo com informações, devido a um feriado que estará acontecendo no dia 22. Mas, sinceramente, acredito que é muito mais do que isso, né? Acredito que vai muito além o fato da adiação de todo esse processo do que apenas um feriado. O Vasco entrou com essa ação forte, de fato, no judiciário, tentando recuperar os pontos desse processo de licitação, e tudo indica que vai conseguir a recuperação para conquistar ali a vitória nesse processo de licitação. O certo é, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, e diante disso tudo, o governo aí adiou a abertura da proposta financeira dessa segunda fase do processo de licitação do Maraca. Claro, ficar de olho, ficar ligado, e tudo que a gente tiver de informação nova estará trazendo a vocês nesses próximos vídeos. Ainda falando sobre Vasco da Gama, é claro, porque o vídeo será apenas sobre Vasco, falar agora sobre Ramon Dias, porque, olha só, torcedor vascaíno, a situação
de Ramon realmente é muito difícil. A gente trouxe a informação ontem a vocês que o Ramon poderá tomar um gancho de até 10 jogos por parte do STJD, devido à declaração feita por ele após a derrota para a equipe do Red Bull Bragantino na última quinta-feira sobre a VAR Daiane Muniz, que estava no comando do aparato tecnológico contra a equipe do Grêmio no jogo em São Januário da primeira rodada do Brasileirão. As falas não caíram bem, há essa possibilidade sim de punição, e hoje o nome de Ramon Dias vem rodando o mundo. Para você ter noção, o nome de Ramon apareceu em vários jornais mundiais. O Olé, da Argentina, falou sobre Ramon, no caso, alegando que o técnico teria dito uma frase machista. O Los Andes também falou sobre isso. El Diário Sur, Bola VIP, no caso não do Brasil, porém dos Estados Unidos. Também teve outros jornais, como um jornal francês falando sobre Ramon Dias. A gente não tem o nome do jornal, mas tá aparecendo tudo aí na imagem a vocês. O jornal L'Equipe, que é um dos principais portais franceses, também falando sobre isso. O jornal Le Parisien, que também é um dos principais jornais franceses, falando sobre as falas de Ramon. O jornal Direta, o jornal Calcio Mercato da Itália. Então, assim, praticamente todos os principais veículos de imprensa do mundo falaram sobre a frase de Ramon Dias após o jogo contra o Red Bull Bragantino nessa última quinta-feira. Isso automaticamente fomenta ainda mais a possibilidade de que uma punição venha a ocorrer para o técnico argentino do Vasco, até porque é um negócio com uma repercussão mundial. Assim, negócio complicado, negócio tenso, vamos ficar de olho, esperar que nada possa acontecer, né? Mas se tratando de Vasco, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo precisa apenas de uma faísca para que um fogo aconteça, né? Para que, assim, um incêndio aconteça. A faísca está na mão, a faísca está na mesa, e agora é ver as cenas dos próximos capítulos e torcer para que Ramon Dias não venha a ser punido. Errou nas falas, errou na frase dita durante a entrevista coletiva, e agora é torcer para que o Vasco não venha a ser prejudicado com a ausência do técnico na beirada de campo. Antes de falar sobre o mercado da bola, né? No caso, pelo menos o mercado da bola da janela que se fecha hoje, quero falar sobre um mercado da bola, mas para uma janela lá do meio do ano e não essa janela do futebol nacional. Quero falar aqui com vocês sobre Felipe Coutinho, porque o jogador que hoje pertence a um clube do futebol do Catar, ele tem o seu contrato ligado, no caso, né, ao West Ham do futebol inglês, mas nesse momento ele atua no futebol do Catar. Ele veste a camisa desse clube já desde o meio do ano passado. É um jogador assim muito diferenciado, um jogador de Barcelona, um jogador de Liverpool, porém que no alto raio, com seus 30 anos de idade, não vem conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. Ele nesse momento tem uns números assim ruins de fato, né, para um clube do futebol do Catar. São 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. Olhando num panorama geral, são números até legais, números ok, mas se tratando de Felipe Coutinho num futebol que não tem um nível técnico tão alto, o Coutinho está entregando abaixo daquilo que era o esperado. O Coutinho retorna ao clube inglês no meio do ano. O West Ham não tem o desejo de ter o Felipe Coutinho para a disputa da temporada, vai buscar um novo destino para o jogador e alguns clubes estão interessados. O Olympiacos da Grécia era um possível destino, né, para o jogador. Porém, o Olympiacos não tem mais interesse na contratação do atleta, pelo simples fato de os vencimentos mensais do Coutinho serem muito altos. Automaticamente, o Olympiacos já saiu da possibilidade de contratar o jogador. E com isso, a possibilidade hoje é até de um retorno ao Vasco. A gente vem comentando isso com você até com certa frequência. A imprensa espanhola, a imprensa inglesa, vem falando muito sobre a possibilidade de um retorno do Coutinho ao Brasil, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, o jornal Sport, que é um jornal da imprensa espanhola, falou de fato sobre isso, né, da possibilidade do Coutinho, revelado pelo Vasco da Gama, voltar a vestir a camisa do seu clube do coração. Uma pessoa próxima ao Coutinho afirmou sim que ele nesse momento vem ouvindo as possibilidades de voltar ao Brasil já nesse meio da temporada. E diante de tudo isso que a gente vem falando com vocês, o Felipe Coutinho nas suas redes sociais vem assim dando alguns indícios que mexem com o torcedor vascaíno. Não o Coutinho em si, porém a sua esposa. A esposa de Coutinho colocou uns stories nessa semana em suas redes sociais com o filho do Coutinho. Peço até desculpas, pois não vou conseguir trazer a vocês o nome do filho dele, mas está aparecendo aí na imagem o filho de Felipe Coutinho batendo bola no Catar, onde o Felipe Coutinho nesse momento está com a camisa do Vasco da Gama. É claro,
para bom entendedor, meia palavra basta. E para um vascaíno, precisa-se de pouco para sonhar com o retorno de Felipe Coutinho. O que basicamente vemos isso? Nada. Porém, que há uma vascainidade muito grande. Não havia necessidade nenhuma de Coutinho estar criando o filho dele baseado em Vasco da Gama. Coutinho está longe do Brasil há muito tempo, há mais de 12 anos, 13 anos que o Coutinho, não joga no Brasil, fez toda a sua carreira no exterior, mas mesmo diante disso, o amor ao Vasco da Gama que ele sempre mostrou em suas redes, em seus posicionamentos, nunca acabou. Muito pelo contrário, segue mais vivo do que nunca e mostra-se isso a partir do momento que o Coutinho cria o seu filho sendo um torcedor cruzmaltino, e esse amor tão próximo talvez possa fazer com que o retorno dele ao Brasil possa ser antecipado para vestir a camisa do nosso Vasco da Gama, Até porque, tendo um filho vascaíno, nada melhor do que vestir as camisas do seu clube do coração e também realizar o sonho de entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama, com o seu filho trajado de Vasco no colo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O certo é uma vascainidade muito grande que pode com toda certeza aflorar um retorno à colina histórica. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se Felipe Coutinho seria um bom reforço para o nosso Vasco da Gama. Falando em vascaíno, quero falar aqui com vocês sobre um vascaíno louco da cabeça. Deivinho, o Daverson, jogador que tem contrato com o Cuiabá apenas até o final desta temporada, pode estar saindo do Cuiabá hoje, sexta-feira. Por que eu digo isso? Pois foi informado agora há pouco, nestas últimas horas de sexta, que o Daverson está fora do elenco do Cuiabá. O Daverson não está nos planos do Cuiabá para a temporada de 2024. O atleta foi barrado do jogo que o Cuiabá estará jogando neste próximo final de semana pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cuiabá contra o Grêmio. Informações dadas pelo jornalista Vene Casagrande é que ele foi afastado pela própria diretoria do Cuiabá por conta de indisciplinas no dia a dia. Teve um treino, de acordo com informações do jornalista, que após ele não ser aproveitado num jogo, ele ficou brincando e tendo um comportamento infantil durante toda a atividade. Exatamente por esse motivo, a cúpula, a diretoria do Dourado, como é conhecido a equipe do Mato Grosso, no caso, decidiu não aproveitar mais o atacante, por entender que ele não está no projeto do clube. Então, nesse momento, o Daverson é visto pela diretoria do Cuiabá como jogador que não está no projeto do clube. Inclusive, em nota, o presidente Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, ele diz que jogadores comprometidos com o clube é o que o Cuiabá precisa. Então, praticamente disse que hoje o Daverson não é um jogador comprometido com o projeto Cuiabá e que automaticamente está fora dos planos do clube para a temporada. Não viaja nesse final de semana para a disputa da terceira rodada do Brasileirão contra a equipe do Grêmio. Tem contrato até dezembro com o Cuiabá, e até o momento nenhuma proposta, inclusive, foi feita. Mas é um jogador que conversou com o Vasco no início do ano. Digo isso porque Alexandre Matos, o ex-diretor executivo do Vasco, é um profissional muito próximo ao Daverson, próximo em relação à amizade mesmo. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras. Matos foi responsável por tirar o David da Espanha e trazer aqui ao Brasil para vestir a camisa do clube paulista. Então há uma relação muito boa entre as partes. E o Matos, chegando ao Vasco da Gama, fez questão de conversar com o Daverson sobre a possibilidade de uma chegada do mesmo ao Vasco. O Daverson sempre deixou muito bem claro que o sonho da sua carreira é vestir a camisa do Vasco da Gama por ser o seu clube do coração. Inclusive em uma entrevista, como está aparecendo aí na imagem a vocês, ele diz isso, Eu sou o Vasco. Tenho sim o sonho de um dia vestir a camisa do Vascão, dos Gigantes da Colina. As pessoas mandam muitas mensagens, muito vascaínos pedindo para eu ir para o Vasco. Mas eu tenho o sonho sim de poder vestir a camisa do meu clube do coração. Então o Daverson, que é um torcedor vascaíno, hoje está afastado do elenco do Cuiabá. Cuiabá não tem mais o plano de tê-lo para a temporada de 2024 e há uma chance real e iminente do mesmo vestir a camisa do Vasco. Um jogador que nessa temporada tem 17 partidas, 8 gols e 7 assistências. Um atleta que para mim viria e jogaria fácil no Vasco da Gama. Bom jogador para composição de elenco e mais do que nunca um vascaíno com cheiro de título. Por onde passou, venceu e que com toda certeza daria sua vida para vestir a camisa do seu clube do coração. Até o momento não temos de fato nenhuma informação sobre a possibilidade do Daverson vestir a camisa do Vasco da Gama, porém é importante cravar aqui a vocês. Conversas aconteceram durante o ano. Se retornarão nestas próximas horas de sexta-feira a ponto de ter um desfecho positivo, não sabemos, mas iremos acompanhar e trazer tudo a você que está aí do outro
lado. Continuando aqui, inclusive, né, falando sobre a possibilidade de atletas de vestirem a camisa do Vasco da Gama. Hoje, pela parte da manhã, a gente tem informações sobre Eduardo Vargas, né? No caso, jogador de 34 anos de idade, que pertence hoje ao Atlético Mineiro e tem contrato com o clube apenas até o final do ano. Porém, é um atleta que não vem sendo utilizado. Nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, Vargas, para você ter noção, tem exatamente 42 minutos jogados. Pouquíssima minutagem. Para você ter noção, ele na primeira rodada do Brasileirão contra a equipe do Corinthians atuou apenas 1 minuto. Na segunda rodada contra o Criciúma, neste meio de semana, atuou em 10 minutos apenas de jogo. No caso, nem chegou a entrar na estreia, ou aliás, no segundo jogo do Atlético Mineiro na Copa Conmebol Libertadores. Então é um atleta, assim, pouco utilizado hoje pela comissão técnica de Gabriel Milito, que é o novo técnico do Atlético e realmente não está nos planos para a temporada de 2024. É um nome já falado aqui no Vasco da Gama, tem até uma entrada legal no Vasco pelo seu empresário. O empresário do Vargas é o mesmo empresário do volante chileno Gary Medel, é o André Cury, que teve uma participação importante também na chegada do Praxedes ao Vasco, na chegada de Ramon ao Vasco. É um empresário muito influente. A informação dada pela agência RTI Esporte nessa tarde de hoje é que o Lúcio Barbosa ontem teria iniciado contatos com o Atlético para a contratação do jogador. O atleta tem um vencimento aí de R$800 mil por mês. O jogador estava assim disposto a sair do Atlético e o Atlético quer a liberação do atleta. O Vasco, porém, vem travando na questão do salário. Os vencimentos mensais do Vargas são muito altos. O Vasco da Gama buscaria até uma divisão junto ao clube de Minas Gerais. O Vasco estaria correndo contra o tempo, né, de acordo com informações do portal RTI, para fechar o quanto antes a contratação desse atleta por empréstimo até o final da temporada. É claro, a partir desse momento, a torcida do Vasco ficou muito empolgada ao saber da possibilidade do Vasco contratar um chileno como o Eduardo Vargas de rodagem a nível mundial. Um jogador que tem sim uma influência grande em vestir a camisa do Vasco por ter 2 chilenos ex-companheiros de Vargas na seleção do Chile, Galdamés e Medel. Porém, mesmo diante de tudo isso, o jornalista, Fábio Azevedo acabou de trazer a informação que o Vasco não abriu nenhuma negociação com o Eduardo Vargas. Sabemos da seriedade do Fábio Azevedo, sabemos da veracidade das informações do mesmo. Então a informação é que o Vargas hoje não há nenhuma negociação com o Vasco da Gama. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Com toda certeza, muita água ainda vai rolar nessa sexta-feira. É o último dia da janela, está tudo muito quente, muito agitado. E não se surpreendam se o Vasco pintar aí com algum reforço, mas é claro, né, sempre ficando de olho. Certo vai haver saída. Não sabemos se chegadas irão acontecer, mas saída está confirmada, porque acabamos de ter a informação que Patrick de Luca, volante, 24 anos de idade, que pertence ao Vasco da Gama, vai vestir a camisa do Ceará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, que teve apenas 4 partidas com a camisa do Vasco da Gama, não fica. Estará sendo emprestado ao clube nordestino. Expectativa é que nessas próximas horas já venha a ser atualizado no bid da CBF Patrick de Luca como novo reforço do Cruz Maltino. O certo é, na imagem do Patrick de Luca no site da CBF, já houve a alteração. Ao invés de ele estar vestindo a camisa do Vasco, já veste a camisa do Ceará. Ele ainda é constado no vídeo como um atleta do Vasco da Gama, porém já aparece uniformizado com a camisa do Ceará. Ou seja, já está tudo certo. Já está tudo ok. Vasco da Gama e Ceará chegaram a um acordo e Patrick de Luca vestirá a camisa do clube nordestino. Vai fazer falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. O segundo vídeo, desta sexta. Voltaremos já com o nosso Boa Noite Gigante. E contaremos muito mesmo com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.